Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como o exército iraquiano, na época o quinto maior do mundo, foi destruído em apenas um mês e meio. Esse vídeo é patrocinado por Conflict of Nations. O Conflict of Nations é um jogo de estratégia PVP online gratuito, onde você pode escolher um país real para liderar em uma guerra global moderna, envolvendo até 128 jogadores. Os jogos são em tempo real e podem levar semanas para serem concluídos. Você pode usar mais de 100 sistemas diferentes para construir o seu exército, como tanques, jatos e submarinos nucleares, podendo declarar guerra aos seus vizinhos ou formar grandes e poderosas alianças com outros jogadores. No Conflict of Nations, todos os aspectos da guerra moderna estão presentes, como a pesquisa de novas tecnologias e a construção de infraestruturas. Tal como no mundo real, no Conflict of Nations, a logística, assim como as táticas, são fundamentais para a vitória. Até a economia entra em cena, totalmente orientada por recursos e influenciada pela densidade populacional e o moral. E você pode jogar com a mesma conta no PC e também no celular. Por isso, o que você está esperando? Clica no primeiro link aqui na descrição para ganhar 13 mil de ouro, um mês de assinatura premium de graça, uma oferta válida apenas por 30 dias. Clique no link na descrição, escolha o seu país e lute até a vitória. Em agosto de 1988, após quase 8 anos de um conflito terrível com o Irã, o Iraque de Saddam Hussein estava economicamente arruinado e isolado internacionalmente. Nenhum dos objetivos traçados foram alcançados, com Saddam obrigado a assumir empréstimos bilionários com diversos países, com destaque para o seu vizinho, o Kuwait. Em 1989, o Kuwait começou a cobrar a devolução dos 14 bilhões de dólares emprestados ao Iraque. Mas, quando Saddam se recusou, o Kuwait, para forçar o pagamento, aumentou a sua produção de petróleo para além da cota estabelecida pela OPEP. Com mais petróleo no mercado, o preço do barril despencou, afetando ainda mais a já cambaleante economia iraquiana. Além disso, Saddam acusava o Kuwait de estar realizando extração inclinada de petróleo do campo de Rumaila, afetando as reservas iraquianas. Em julho de 1990, iraquianos e kuwaitianos se sentaram para uma última tentativa de negociação, mas Saddam, além de se recusar a pagar a sua dívida de 14 bilhões, ainda exigiu do Kuwait o pagamento de 10 bilhões para cobrir os alegados prejuízos da extração inclinada de petróleo do campo de Rumaila. O Kuwait, obviamente, recusou as demandas, resultando, no dia 2 de agosto de 1990, no início da invasão iraquiana. Naquela época, o exército de Saddam era o quinto maior do mundo, composto por cerca de 1 milhão de soldados, mais de 5 mil blindados pesados, 10 mil veículos blindados de combate de transporte de tropas e perto de 4 mil peças de artilharia. A Força Aérea Iraquiana também era uma das mais poderosas do mundo, com 40 mil militares e perto de 700 aeronaves. O Kuwait, com 15 mil soldados, um punhado de blindados, 80 aviões e 40 helicópteros, não resistiu e em menos de 12 horas foi derrotado. A reação internacional foi de indignação, com o Conselho de Segurança da ONU aprovando resoluções que, dentre outras coisas, isolaram totalmente a economia do Iraque e impuseram um bloqueio naval completo, impedindo a entrada e a saída de petroleiros. No final de novembro, o Conselho de Segurança aprovou a Resolução 678, dando até o dia 15 de janeiro de 1991 para Saddam sair do Kuwait. Caso se negasse a sair, a ONU deixou em aberto a opção do emprego da força militar para libertar o Kuwait. E, paralelo a isso, nos bastidores, a Arábia Saudita e o governo do Kuwait no exílio se ofereciam para bancar a metade dos custos da operação militar que se avizinhava. Um custo que, descobriu-se após o fim da guerra, foi de 60 bilhões de dólares, com o Kuwait e a Arábia Saudita pagando 32 bilhões. Com Saddam dando sinais claros de que não iria sair e com a resolução com o ultimato aprovada,
Os Estados Unidos iniciaram um gigantesco esforço diplomático que resultou na criação da maior coalizão desde a Segunda Guerra Mundial, composta por 42 países. Com o comando geral dessa força entregue ao general do Exército dos Estados Unidos, Norman Schwarzkopf. Do total de 956.600 soldados destacados para a missão de libertar o Kuwait, 73% vieram dos Estados Unidos, com os Estados Unidos participando também com a maior fatia em termos de blindados, artilharia e aviões. No dia 16 de janeiro de 1991, um dia após ter vencido o ultimato da ONU, foi lançada a Operação Tempestade no Deserto, que começou com uma das mais intensas campanhas de bombardeio aéreo da história. Durante 42 noites e dias, a coalizão realizou mais de 100 mil missões de ataque, lançando quase 90 mil toneladas de bombas, com a maior parte dos aviões decolando de bases na Arábia Saudita e dos 6 porta-aviões norte-americanos que estavam operando no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho. Os primeiros alvos foram as baterias antiaéreas e as bases aéreas iraquianas, seguido pelos centros de comunicação e de comando, e, finalmente, os lançadores de mísseis Scud, que naquele momento estavam sendo lançados diariamente contra Israel e a Arábia Saudita. Esses mísseis eram tão temidos que, no geral, perto de 1/3 de todos os meios aéreos da coalizão se dedicaram a caçar e destruir esses lançadores. No dia 29 de janeiro, com a ofensiva aérea decorrendo há 13 dias, Saddam surpreendeu o mundo ao invadir a Arábia Saudita e atacar a cidade de Kafij, perto da fronteira. Apesar da ousadia, o ataque durou apenas 2 dias, com as forças iraquianas sofrendo mais de 60% de baixas. Enquanto os aviões lançavam as suas bombas, os Estados Unidos e os seus aliados ultimavam os preparativos para a invasão terrestre. Como o foco era a libertação do Kuwait e não o fim do regime de Saddam Hussein, o alvo mais para o interior no Iraque foi a cidade de As-Samawa, 240 quilômetros ao sul de Bagdá e 230 quilômetros ao norte do Kuwait. Para impedir recuos, a invasão começaria de norte para sul, com o ataque a As-Samawa ficando a cargo da 101ª Divisão Aerotransportada, a mesma que tinha se distinguido com louvor nos desembarques aliados na Normandia no dia D. A 82ª Aerotransportada atacaria mais ao sul, na região de Naziria, com a retaguarda ficando sob a responsabilidade da 6ª Divisão Ligeira Francesa em As-Salman. Em simultâneo, 2 divisões de fuzileiros navais, apoiados por uma brigada blindada e unidades árabes, atacariam no sul, rumando diretamente para a cidade do Kuwait. Esses movimentos foram lançados no dia 15 de fevereiro, cercando perto de 500 mil de soldados iraquianos entre o Kuwait e As-Samawa, com as principais forças blindadas entrando com força total a partir dos dias 23 e 24 de fevereiro. Muitas unidades iraquianas foram apanhadas de surpresa como consequência dos ataques aéreos que tinham destruído a cadeia de comando e de comunicação, resultando em ondas de rendições em massa, com dezenas de milhares de iraquianos simplesmente baixando as armas logo nas primeiras horas. No entanto, outras unidades, melhor equipadas e com comunicações melhores, deram muito mais luta, como o que aconteceu no dia 27 de fevereiro na Batalha de Norfolk. De um lado, a 2ª Divisão Blindada e a 1ª Divisão de Infantaria Mecanizada dos Estados Unidos se chocaram frontalmente com a 9ª e a 18ª Brigadas Mecanizadas da Guarda Republicana, autênticas unidades de elite muito bem entrincheiradas em pontos-chave na província de Mutana, entre o Kuwait e a fronteira saudita. Mas, conforme as forças da coalizão avançavam pela província, foram encontrando outras unidades da Guarda Republicana, resultando em uma das maiores batalhas entre blindados desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com 5 divisões, uma brigada e um regimento dos Estados Unidos e do Reino Unido, enfrentando um total de 8 divisões e 4 brigadas blindadas iraquianas, em uma batalha que durou quase 2 dias.
No final, os iraquianos perderam 1.200 blindados e veículos de transporte e quase 400 peças de artilharia, com mais de 7.000 soldados capturados. Do lado da coalizão, britânicos e americanos perderam 9 blindados e veículos de transporte, com 36 militares morrendo e 110 ficando feridos. Eles não sabiam, mas tinham lutado contra a divisão Tawakalna, a mais forte e melhor equipada da Guarda Republicana de Saddam Hussein. Entre os dias 26 e 27 de fevereiro, as unidades que combatiam mais ao norte começaram a convergir para o sul, aproximando-se de Al-Basra, na fronteira iraniana, e no dia 28, apenas 13 dias após o início da fase terrestre, todas as forças iraquianas no Kuwait tinham sido destruídas ou capturadas, com a coalizão anunciando um cessar-fogo que abriu caminho para a restituição do emir no poder no Kuwait. E assim, em apenas 42 dias, o quinto maior exército do mundo, com uma experiência acumulada de quase 8 anos de guerra, perdeu mais de 70% da sua força de combate para uma coalizão de 42 países, totalizando quase 1 milhão de soldados, armados e equipados com os mais avançados sistemas ofensivos do mundo. Conflict of Nations é um jogo de estratégia PVP online gratuito. Escolha sua estratégia, participe de batalhas épicas e domine o mundo. Clica no primeiro link aqui na descrição para ganhar 13.000 de ouro, um mês de assinatura premium de graça. Oferta disponível por apenas 30 dias. Clique no link, escolha o seu país e lute até a vitória.